Algumas pessoas vão olhar para essa seleção do vídeo de hoje e vão falar: nossa, eu não vou ter medo disso. Eu sou brasileiro, como é que eu vou ter medo desse elenco, dessa seleção? Outros vão admitir o medo. O Como Vem de hoje é para falar da campeã de 2010. O Como Vem de hoje é para falar da seleção espanhola, amigos. La Furia, La Roja, seja o apelido que você quiser usar, só toma cuidado para não confundir com o Chile. Bom, antes de começar a falar da seleção espanhola, já quero que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, seja no YouTube ou no Spotify, e também que ative as notificações para continuar recebendo os vídeos do Como Vem, já que a Como Vem está acabando, porque a Copa está começando. Bom, a Espanha para essa Copa do Mundo teve um dos ciclos melhores possíveis, tá? É classificação nas eliminatórias, é títulos, então vamos deixar um pouco esse momento da Espanha. Mas é importante eu dizer que a participação da Espanha na Copa do Mundo não começa agora, e sim em 1934, ainda em época de ditadura. Mas talvez a primeira boa seleção da Espanha é a de 50, seleção que chega no quadrangular final e disputa, até a segunda rodada, o título ali com Brasil, Uruguai e Suécia. Anos se passam, a Espanha chegou a ficar de fora de algumas competições, mas desde 1978 a Espanha nunca mais deixou de ir. 78 na Argentina, 82 como país sede, e dali sempre bateu ponto. Então são 17 participações em Copa do Mundo, 13 seguidas. Mas a principal delas, como a gente sabe, é a de 2010, né? A Espanha que, apesar de conseguir ali nos anos 70, 80, final dos anos 70, 80, 90, sempre bater ponto na Copa do Mundo, nunca era um país que se esperasse muita coisa. Nem mesmo quando o futebol espanhol tem uma virada nos anos 90, recebendo os craques, indo muito para Real Madrid e Barcelona. A virada mesmo acontece talvez depois da Copa de 2006. A Espanha tem uma Eurocopa de 2008 absurda. É uma das melhores competições de uma seleção que eu já vi. Tem o título de 2008, goleando, vencendo a Alemanha na final. Em 2010, o país faz uma boa Copa do Mundo. Começa indo num nível mais abaixo, o jogo contra a Suíça não é tanta coisa. Tem dificuldades para avançar contra o Paraguai, mas consegue fazer 2 bons jogos finais, decidindo a final contra a Holanda com o gol do Iniesta. E em 2012 é talvez o término desse grande ciclo da seleção com uma goleada por 4-0 na final da Eurocopa contra a Itália. Depois disso, a Espanha passa por uma vergonha em 2014, que é a eliminação ainda na fase de grupos, contando com aquele jogo do 5-1 a favor da Holanda. E de fato não constava entre as favoritas para 2018 e para mim também não constava em 2022, mas consta em 2026. Consta por quê? Vamos agora falar sobre o ciclo. A Espanha avançou nas eliminatórias da Europeia contra Turquia, Bulgária e Geórgia, sendo a única partida que não conseguiu vencer um jogo contra a Turquia em solo espanhol, resultado em 2-2. Para além das eliminatórias, a Espanha conquistou o seu tetracampeonato na Eurocopa em 2024 na Alemanha. O país venceu em 62, quando sediou contra a União Soviética. Como eu falei, venceu em 8-12 contra a Alemanha e Itália, e dessa vez bateu a Inglaterra na final. E tinha passado por cima da Alemanha na prorrogação, tinha passado por cima da França, tinha vencido a Itália na fase de grupos, então foi uma baita campanha da seleção da Espanha. Na Liga das Nações, o país também foi muito bem desde a primeira fase, mas acabou perdendo nos pênaltis para o Portugal de Cristiano Ronaldo. Portugal, que para quem não sabe, é o principal campeão da Liga das Nações. Então, assim, nesse ciclo é uma classificação muito boa nas eliminatórias, é um título de Eurocopa e é um vice-campeonato de Liga das Nações, numa campanha que, se eu não me engano, a Espanha foi invicta. A derrota na final veio nos pênaltis. Então isso mostra a força dessa seleção, não mais comandada por Vicente Del Bosque, nem por Luiz Henrique, e sim por Luis de la Fuentes. Antes de falar um pouquinho do Luis de la Fuentes, deixa eu falar um pouquinho sobre os jogadores também, que essa Espanha é caracterizada muito pelos jogadores jovens, né?
Se em 2010 a gente tinha aquela seleção do tic-tac, a gente tinha uma seleção majoritariamente formada por jogadores de Barcelona e Real Madrid, que tinham um estilo de jogo muito mais próximo do Barcelona, né? Enfim, Iniesta, Busquets, Xavi, Fábregas, David Villa, que ainda não era do Barcelona quando começou a ser convocado, mas depois foi para lá. Do Real a gente tinha mais mesmo o Casillas, né? A dupla de zaga mesmo, Puyol, Piqué passa por essa questão também. Enfim, já desse ano a gente não tem mais essa Espanha caracterizada pelas mesmas questões, e sim, principalmente por jogadores mais jovens. O Rodri não está no seu melhor momento hoje, mas em 2024 estava. Tanto que venceu um prêmio de melhor do mundo. Lamine Yamal, jovem, já mostrando tanto futebol, tendo nem chegado a 20 anos de idade, já brigando como o melhor do mundo. O próprio Pedro, jogador muito jovem, acabou passando por algumas lesões nesse ciclo, mas é um dos principais responsáveis pelo meio de campo da seleção da Espanha desde as Olimpíadas de Tóquio, que aquela Espanha tinha jogado com o Brasil, inclusive. Enfim, tantos jogadores mais novos que caracterizam essa Espanha, que joga diferente, que propõe o jogo de uma maneira diferente e que, para mim, tem o melhor jogo para essa Copa do Mundo. A Espanha, para mim, não é a maior favorita, é a França. A Espanha não é quem tem o melhor elenco, para mim também é a França. Mas a Espanha, para mim, é quem tem um jogo mais agradável e que pode surpreender mais para a Copa do Mundo. Tem um jogo, inclusive, que eu falei no Como Vem da França, que é o 5-4 na semifinal entre essas seleções. A Espanha tem demais esse potencial de ir até o fim, de ter um elenco muito bom, mas de ter jogadores individuais que podem fazer a diferença a qualquer momento. E talvez isso tenha faltado na convocação de 22, né? Talvez um Yamal ali seria uma coisa diferente. A Espanha em 22 fez uma campanha abaixo do esperado, né? Era uma fase de grupos que quase rodou Espanha e Alemanha. A Espanha conseguiu avançar e a Alemanha não, mas a Espanha avançou em segunda atrás do Japão. E logo cai jogando muito mal contra a seleção marroquina. Então, para talvez curar esse mau torneio de 22, não que o país também tenha ido longe em 14, 18, né? Mas 22 já é esperado um pouquinho mais. Essa seleção pode fazer diferente, tá? Antes de entrar no grupo da Espanha na Copa do Mundo, vou falar aqui um pouquinho dos amistosos que a Espanha realizou esse ano. E apesar de eu estar muito positivo com essa seleção, nesse ano a Espanha não entrou em campo para jogar tão bem, tá? É um 0-0 contra o Japão e um 3-0 contra a Sérvia. Beleza, é uma vitória boa, mas é uma vitória com uma Espanha não tão boa como a gente já viu antes, tá? Antes da Copa do Mundo, a Espanha vai enfrentar Iraque e Peru, e aí sim, vai para a Copa jogar contra a Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, num grupo que eu acredito que a Espanha não vai ter dificuldades, ok? Então, já que eu falei de grupo, já que eu falei de alguns jogadores importantes, vamos embora falar sobre o time base para a Espanha na Copa do Mundo, escalado por mim numa 4-2-3-1, ok? O goleiro é o Unai Simon, eu não queria ver, eu acho que o Raya, ele tá já na sua segunda temporada de melhor nível em comparação às anteriores. Essa, inclusive, eu acho que foi a melhor dele. Acho que o Unai Simon ele teria até menos motivo de ser titulado que o Garcia, goleiro do Barcelona, mas eu acho que o De La Fuente vai com ele. O quarteto defensivo, Marco Llorente, do Atlético de Madrid, começou a ser utilizado como lateral tanto no clube quanto na seleção. A dupla de zaga, para mim, teria Cubarsí e Laporte. No lateral esquerdo do mundo, Cucurella, que para mim é o melhor lateral esquerdo no quesito seleção, tá? Os dois jogadores de meio de campo, Rodri e Pedro, a ver a condição física dos dois. Falando em condição física, o jogador de lado de campo titular da Espanha com certeza seria o Yamal, se ele tiver 100%. Como a informação é que o Yamal talvez só esteja 100% no terceiro jogo da Espanha na fase de grupos,
Pode abrir uma vaga para algum jogador de lado, como Ferran Torres, ou, eu vou falar mais pra frente qual a outra opção. Mas, seguindo ainda nessa faixa do meio de campo, quem pode jogar ali é o Fermín Lopes, que jogou bastante nessa temporada pelo Barcelona. O Baena pode começar jogando. E o Oyarzabal, para mim, seria uma referência para a Espanha nessa Copa do Mundo. Só que voltando, como o Yamal tá lesionado, eu não duvido que o Oyarzabal saia dessa função mais à frente, o Borja Iglesias assuma, por mais que eu não gostaria disso, e, enfim, essa seja a mudança do elefante, tá? Tem uma possibilidade também do Olmo ser titular, e tem até uma possibilidade, enfim, para mim o quarteto ofensivo da Espanha tá Lamine, Fermín, Baena e Oyarzabal, mas o Olmo pode entrar no lugar do Baena, o Ferran Torres pode entrar também, o Borja Iglesias pode fazer essa função, entendendo que o Lamine não vai começar. Escolhas do Elefante, não minhas. Mas bom, meu povo, é isso que eu tenho que falar sobre a Espanha. O De La Fuente, dando uma nota dele, que é quase esquecer, ele vem da seleção sub-21. Então, muitos desses jogadores da Espanha, o Pedro, até o Gavi, inclusive, cresceram com o De La Fuente no comando e tiveram essa promoção da seleção de base para a seleção profissional com o mesmo treinador. Então, sim, gente, agora falei tudo que eu tinha que falar sobre essa Espanha. Quero saber de vocês o que vocês esperam, se vocês colocam a Espanha como favorita ou não, se vocês têm medo dessa seleção espanhola ou não. Não esquece de deixar o seu like, não esquece também de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos do Como Vem. Eu vou ficando por aqui. Fui.